Olá, eu quero te levar agora num voo sensacional, lá para a Califórnia, onde mora um neurocientista brasileiro chamado Alisson Motre. Ele foi estar lá pela Universidade de San Diego, na Califórnia, já há algum tempo, como diretor de um programa de células-tronco. Esse cara, ele desenvolveu um trabalho sobre minicérebros. Parece assim estranho ouvir o que é isso, não é? Mas você vai compreender dentro dessa entrevista que foi feita com ele. Ele, através desse trabalho, ele foi convidado para a NASA para participar da Estação Espacial Internacional, num programa assim inédito. Ele vai ser o segundo, ele vai fazer curso de astronauta, ele vai ser o segundo brasileiro a viajar pelo espaço e o que ele traz poderá revolucionar a neurociência e a saúde do mundo. É sério isso. Você vai conhecer um pouco da vida dele, você vai saber também como ele teve sua vida transformada através da sessão de ayahuasca, fazendo um voo da águia lá na Califórnia. Você vai conhecer os seus projetos e vai ficar encantado com esse brasileiro que, para mim, é um orgulho nacional ter uma pessoa assim, um estudioso desse calibre aqui no Brasil. Então vamos juntos agora nessa viagem encantada até os minicérebros. Quando eu vim para cá, eu vim com essa ideia de desenvolver um modelo humano, né, de criar uma forma de reconstruir o cérebro humano dentro do laboratório. Como é que dá para fazer isso? Né, dá para fazer isso se você pegar células embrionárias humanas. Né? Ou seja, quando você é um embrião, tem algumas células ali, tudo começa com uma célula, né, que é o zigoto. Esse zigoto divide em duas, em quatro, e vai se dividindo e formando todos os tecidos e forma você. Né? Se a gente pegar aquela célula e eu aprender como que ela forma o cérebro, eu poderia usar para construir um cérebro dentro do meu laboratório. Tá? Bom, quando eu cheguei aqui, a gente não podia usar células embrionárias, porque elas vinham das clínicas de fertilização que criam o zigoto artificialmente, e eles criam, né, quando o casal vai ali, eles criam uma série de embriões, um ou outro são implementados para você ter a criança, né? E o resto é ou descartado ou eles podem doar para pesquisa. O que a gente chama de indiferenciadas, porque elas não têm uma identidade ainda, elas são células do embrião, né? Mas a gente sabe de diversos fatores proteicos que a gente pode adicionar, né, perto dessas células, e elas respondem e se especializam no cérebro. Tá? Então eu fui aprendendo a fazer isso. No meio do caminho, teve um colega meu, japonês, que chama Shinya Yamanaka. E o resto do mundo estava com esse problema, que não podiam ter células embrionárias. Né? Então ele descobriu uma coisa muito importante. Ele descobriu que eu posso pegar uma célula de qualquer pessoa viva, né? Uma célula da pele, uma célula do cabelo, e eu posso levar para o meu laboratório. Eu ativo 4 genes dentro dessas células. Então vamos supor que eu pego uma célula da pele, né? Então tenho ali a célula da pele, dentro do laboratório eu ativo 4 genes dentro dessa célula, e essa célula passa a se comportar como uma célula embrionária. Então eu não preciso mais destruir o embrião, eu consigo pegar a partir de pessoas vivas. E a vantagem que eu tenho ao fazer isso é que eu capturo todo o genoma daquela pessoa dentro daquele estado. Então quando eu crio uma célula e um tecido neural a partir da sua pele, é um tecido neural seu, né? Recapitula o teu neurodesenvolvimento de quando você era uma criança no útero, quando você era um bebê ali, né? um feto. E eu consigo acompanhar aquilo com o tempo, né? E descobrir como que aquelas redes neurais vão se formando para formar o cérebro humano, né? E qual que é a aplicação disso? Bom, eu consigo fazer isso também com uma criança autista ou com uma pessoa que tem Alzheimer. E eu consigo descobrir qual que é a diferença durante o desenvolvimento que leva ao autismo. Né? Todas essas condições que têm um fator genético muito forte, eu capturo nesse estado e crio que a gente chama de mini cérebro, né?
contendo a informação genética daquela pessoa. Então eu recapitulo isso, né? E a gente fez essa primeira demonstração, né, em 2010 e demonstrou que eu consigo pegar a célula de um autista, fazer esse tecido neural, e a gente mostrou que eles fazem menos sinapses, né, comparado com os neurotípicos, né, conforme a gente foi acompanhando, né. Até isso daí já era uma demonstração muito legal, né. Só que eu acho que veio uma outra coisa que a gente mostrou, que foi quando a coisa explodiu, né, que foi mostrar que aquelas alterações que a gente estava tendo nesse tecido neural eram reversíveis, né. Então isso ia contra aquele conceito de que se você tem uma doença do neurodesenvolvimento, que você está naquele estágio pro resto da sua vida, né? Então a gente mostrou que não, que na verdade é passível de reversão. Então eu vejo muitas dessas síndromes do neurodesenvolvimento, onde tem essas crianças que não conseguem falar, às vezes não conseguem se expressar, ou estão fechadas dentro de um estado, né, que ela não, parece que não pertence ao mundo, né? E eu não acho que essa é uma condição permanente, eu acho que isso pode ser reversível, né? Então a gente começou a testar diversos reagentes ou drogas ou fármacos, né, que poderiam fazer essa reversão. Então eu comecei a estudar por drogas que poderiam aumentar o número de sinapses, né, nos neurônios de autistas que não faziam tantas sinapses assim, né? E lá em 2010 a gente descobriu uma dessas drogas. Cannabis. Né? Cannabis é uma delas. Que essa primeira droga que a gente descobriu levou 10 anos para entrar no mercado. E está só no mercado agora. Foi esse ano que ela foi aprovada, né? Mas isso foi um trabalho muito longo de convencimento até da comunidade científica de que esse era um modelo a ser considerado. Porque até então todo mundo olhava para o cérebro do camundongo e ninguém olhava para o neurônio humano, né? Para que a gente chama de um tecido neural humano. Então isso permitiu que a gente fizesse isso. Então a gente está trabalhando com uma série de doenças neurológicas para tentar entender qual que é o problema e ver se há formas de correção, né? Bom, até aí tudo bem. Até que eu encontrei uma outra barreira em 2019, né? Porque a gente foi aperfeiçoando esse modelo, fomos aperfeiçoando cada vez mais, né? Ele ainda não é perfeito, ele tem limitações, né? Vocês vão ver que a gente faz que eu chamo de minicérebro porque ele é bem pequenininho, né? Mas dá para você ver, né? E chega num momento que a gente começou a descobrir que eles estavam tendo a mesma atividade elétrica de que um cérebro humano normal, né? Ou bem parecida. Inclusive uma série de ondas neurais, que significa que o cérebro estaria funcionando, né? Então, em 2019 a gente mostrou isso daí, e aí entrou uma questão ética e filosófica de esses cérebros que você tem no teu laboratório, tem alguma consciência ou algum estado, né, que poderia dar um status moral para eles, né? Então a ciência teve que pisar no breque, né? A gente teve que pausar um pouco para poder entender essa questão filosófica, para depois continuar, né? Então a gente fez alguns testes, por exemplo, de anestesia nesse tecido neural, né? E viu que da mesma forma que o cérebro humano, quando você toma uma anestesia, perde a consciência e essas ondas neurais desaparecem, nesses tecidos que a gente cria acontecem a mesma coisa. Então significa que talvez eles tenham algum estágio de consciência, né, que a gente está criando em laboratório. Então isso começa a ficar um pouco num estado meio difícil, né, porque será que a gente tem que tratar esses minicérebros de alguma forma? E se eu faço um minicérebro do Marcelo, será que ele pertence ao Marcelo agora? Ou será, né, o quão semelhante que ele é? Então a gente tem essa parte ética e moral correndo em paralelo, onde tem diversos filósofos que vêm discutir isso daí, tá? Estão descrevendo, né, como que a gente pensaria nisso, né? Bom, a pesquisa também começou a abrir diversas outras linhas, aplicações que não são necessariamente da parte de biomedicina, né? Um exemplo, né, com essas redes neurais que eles estavam formando, a gente começou a perceber que a gente poderia talvez descobrir se eles estavam tendo alguma cognição, né? Se esses minicérebros poderiam estar aprendendo alguma coisa com a gente, né? Então a gente fez alguns testes e descobriu que eles têm a capacidade de aprendizado e memória, né?
Inclusive, a gente tem até uma interface robótica, né? Que é um robô desses aqui, né? Onde a gente coloca o minicérebro para interagir diretamente com essa interface robótica e a gente estimula esse minicérebro, né? Usando os sinais que ele captura do ambiente. Então, de vez em quando, a gente tem no laboratório desses robozinhos andando e ele vai encontrando obstáculos com esses infrareds, né? E vai estimulando o organoide que ensina ele a mudar de direção. Né? Então, ele está aprendendo como fazer isso. Ele fala, para que você quer fazer isso? Se a gente descobre como o cérebro humano aprende, a gente pode criar uma inteligência artificial que seja mais humana, que seja mais empática com a gente, e não o que a gente tem hoje em dia, que é uma inteligência artificial muito desconectada com a humanidade. Né? Então essa é uma outra aplicação. Bom, a outra aplicação que a gente tem é uma pergunta minha de infância, que era por que os humanos são diferentes dos outros animais. Né? Então, quando você olha as outras espécies, mesmo os chimpanzés, né, você não vê um chimpanzé tentando ir para a Lua ou né, fazer tecnologia como a gente faz. Né? E por que isso acontece? Né? Nem nos Neandertais isso acontece. Né? Os resquícios fósseis dos nossos antepassados não mostram que eles estavam tentando fazer alguma coisa assim. Como esse cara aí, né? Como esses daqui, né? E tudo a gente chega a uma conclusão que na evolução do humano moderno, né, houve essa expansão do córtex cerebral, que é essa região aqui, né, que é 3 vezes mais possante do que um chimpanzé e que é única comparada com o Neandertal, mas que permite com que a gente tenha essa capacidade de tecnologia e socialização muito acentuada comparado com os outros animais, né? E a pergunta é por quê, ou como que isso surgiu, né? Então a gente consegue, hoje em dia, ir até os fósseis de Neandertais ou de qualquer outro antepassado nosso, né? Fazer a análise genética desse fóssil, né? E comparar com o humano moderno. E a gente fez isso daí com os Neandertais, né, e descobriu que existem 61 diferenças genéticas entre nós e eles. Ou seja, nós somos extremamente parecidos com eles, mas existem 61 genes que são diferentes, que tem uma variação diferente entre nós e eles. Bom, Posso fazer uma pergunta leiga no meio do caminho? Sim. Eu vi uma vez um estudo de um cientista e etnobotânico chamado Terence McKenna, não sei se já ouviu falar desse cara. Não. Então, esse grupo de cientistas, eles chegaram, lógico, isso são hipóteses, né? De que o desenvolvimento do cérebro humano se deu a partir do momento que o homem começou a entrar em contato com essas plantas sagradas, sim, né? Com sim, esses sim. enteógenos, né? Que foi permitindo uma ampliação da consciência até o desenvolvimento do neocórtex. Sim. Né? Sim. Como é que você vê isso? Então, é uma hipótese, e é uma hipótese que a gente trabalha com isso também, que é muito interessante, né? E entre esses genes que a gente viu que é diferente, tem alguns genes que respondem a fatores ambientais, que poderia muito bem ser, né, de uma planta, né? Então, uma das descobertas que a gente fez recentemente é que um desses genes traz muita resistência para o cérebro quando entra em contato com o chumbo. O chumbo corre em águas dentro de cavernas, que é onde os nossos ancestrais ficavam, né? Então, a maior parte dos nossos ancestrais que tem a versão arcaica desse gene, por exemplo, estavam suscetíveis a uma neurodegeneração porque tomavam essa água contaminada. E o humano moderno pode estar um pouco mais protegido por causa do variante genético que a gente tem, né? E da mesma forma pode acontecer com outros produtos naturais que estavam expostos, né? Então a gente tenta entender isso daí. Então uma das aplicações que eu tenho pensado em fazer é usar neuroativos da floresta, né, e expor a esses organoides cerebrais para entender como é que eles reagem, o que acontece com eles. Né? Da ayahuasca, por exemplo. É o nosso interesse de pegar uma amostra de ayahuasca e trabalhar com isso daí. Né? Aí tem uma outra aplicação também, que é na neuroproteção, que a gente acha que, né, tem uma série, por exemplo, de evidências já do próprio Daime, né, que diminui, né, o alcoolismo, depressão, né, parece que tem uma coisa significativa, né, no consumo. Uma coisa reestruturante também, né?
E a gente quer entender como que isso acontece, por que isso acontece. Então é um aumento da plasticidade cerebral, né, que acontece quando você está exposto a esses reagentes, que a gente quer entender por quê, né? Por que o cérebro humano faz isso, como que ele faz isso. Então o que a gente faz é pegar esses tecidos que a gente cria, esses minicérebros, né? Em geral a gente coloca eles dentro de uma estrutura que mede a capacidade elétrica deles e a plasticidade que eles têm em resposta a algum estímulo, né? E a gente trabalha em diferentes condições, observando, né, diferentes condições de alguma molécula. Então a gente fez isso com o CBD, né, com o canabidiol, por exemplo, para entender por que o canabidiol, em algumas situações, ajudava, por exemplo, na epilepsia, né? Então a gente viu que, dependendo da concentração do canabidiol, né, você diminui o número de estímulos elétricos de alguns subtipos de neurônio no teu cérebro, que acaba com a epilepsia, né? E foi muito engraçado, porque as famílias começavam a vir para mim e falar assim, eu controlei a epilepsia com o canabidiol, né, mas a gente viu uma melhora no comportamento, né? E aí que a gente tem um outro dado interessante. Aí a gente decidiu fazer o teste com crianças autistas que têm autismo, mas não epilepsia, que é um teste que nunca foi feito, para isolar o efeito da epilepsia, né? Que poderia ser apenas que, controlando a epilepsia, você melhora o comportamento autista, né? E, na verdade, a gente não vê isso, né? Parece mais que o canabidiol ele acaba atuando, por exemplo, na parte de agressividade, de ansiedade, né? Tem alguma coisa mais focada em algum subtipo de comportamento, mas não é uma coisa que atua no cérebro inteiro. Era muito louco, né, Alisson? Porque no passado, os proibicionistas da maconha, né, eles diziam que ela queimava neurônios. E que eu fui perceber agora nesses últimos estudos que, muito ao contrário, pelo contrário disso, ele cria novas sinapses, né? Ele é protetivo também, né? Neuroprotetivo. Isso é tudo assim. Essa caça às drogas, aos psicodélicos, elas atrapalharam muito a ciência, né? Então hoje... Atrapalham ainda. Pra você ter uma ideia, para eu trabalhar com o canabidiol, eu preciso ter um certificado do DEA americano, né, que controla, ele fez um background do meu histórico completo, né, e eu tenho que manter o canabidiol num freezer que está fundido no chão. Então eles estão trabalhando com o canabidiol como se fosse uma cocaína, né? Então, isso levou uns 6 meses para eu conseguir essa aprovação para poder trabalhar com canabidiol. E o mesmo com o DMT, com o LSD, tudo isso tem esse problema. Então isso atrasa muito e afastou muito a ciência dessa área, né? Então é uma coisa assim que você tem que ser corajoso para se meter nessa área, porque você sabe que você vai passar por um processo burocrático que vai demorar bastante, né? Mas, assim, eu acho que existe um reconhecimento de que foi muito pouco explorado, né? Começou a ser explorado na década de 70 e depois a coisa foi degringolando e hoje em dia praticamente não é mais estudado. Então agora tem um renascimento disso daí, começa a ser estudado mais e mais, né? Então a gente está aproveitando isso daí. O renascimento psicodélico, né? Então queremos entender melhor como essas drogas funcionam, que tipo de células que elas interagem, o que dá para extrair daí, se ela pode ser aplicada para algum tipo de condições neurológicas que não tem tratamento, será que a gente pode ajudar outras pessoas dessa forma, né? E dá para fazer isso com um extrato, né? Então eu vejo a ayahuasca como uma combinação de diferentes moléculas ali, ou dá para você isolar cada uma delas e analisar, né, como cada uma delas vai agir no cérebro. E então essa é a expectativa, né? A gente tem agora uma outra colaboração com a UFAM, né, a Universidade Federal do Amazonas, onde eles também estão isolando uma série de outros neuroativos de outras plantas, né, onde a gente vai estar testando nesses minicérebros. E aí a gente está tentando testar em condições, por exemplo, que nem o Alzheimer ou a demência, né? E para fazer isso, a gente tem que cultivar esses minicérebros na estação espacial, né? Que é uma coisa muito louca de como é que isso foi acontecer, né? Tem uma série de relatos, isso vem desde a década de 90, começo dos anos 2000, né?
de pessoas que cultivavam células no espaço. E quando elas voltavam para a Terra, elas envelheciam, né? E Eu não entendi. você... Quando ele voltava da viagem, ele envelhecia? E é isso que acontece com as Como se congelasse o tempo ali no espaço? O que a gente entende é o seguinte... Me manda lá uns 20 anos. Quando você vai para o espaço, praticamente as tuas células param de envelhecer. Tá? Se você ficar nesse ambiente de microgravidade, né, você para de envelhecer. Só que quando você volta para a Terra, parece que o sistema compensa. E compensa mais do que deveria. Né? Então a gente chama de envelhecimento precoce, envelhecimento rápido, acelerado. Né? Então 1 mês no espaço, uma célula neuronal envelhece o equivalente a 10 anos aqui em Terra. Nossa! E você vai lá e vai voltar. A ideia é essa. Tipo, daqui a 20 anos? Mas eu vou ficar muito pouco. A ideia é ficar muito pouco tempo, né? 10 a 12 dias só, né? Que é só para fazer esse experimento, para a gente poder tentar colocar essas moléculas nos minicérebros enquanto eles estão lá, aí deixa lá eles envelhecendo, aí eu volto, aí quando voltar, a gente vê se tem alguma neuroproteção que causou por causa dessas moléculas, né? Alisson, primeiro eu queria te dizer assim que eu me sinto orgulhoso de ver um brasileiro fazer o que você está fazendo. Obrigado. Tem gente que às vezes vê o brasileiro crescendo e já fica arrumando, né? Olha lá o cara tá, né? Mas eu fiquei muito feliz desde que eu fiquei sabendo da sua história, né? Você vai ser o segundo brasileiro a ir para o espaço. Depois, quando você estiver lá, você me tira uma foto para ver se é redondo mesmo. Vamos precisar muito dessa foto. Porque o outro que foi não falou nada. Não sei se o partido dele não permitia, então ele não falou nada. O cara foi lá em cima, viu, mas não falou nada. Então você manda uma foto depois pra gente ver se é redondo mesmo. Meus parabéns, sabe? Assim, eu fico assim, me sinto como brasileiro, assim, muito feliz de ver você, onde você está. Né? Eu sei que também não foi maré mansa, né? Porque ninguém chega na posição que você chegou por acaso, né? E eu queria que você falasse um pouco assim, o que foi para você essa experiência que você teve a ayahuasca? Você não só como neurocientista, mas você como uma pessoa que foi lá para conhecer um sacramento. Por que você foi buscar e de repente o que você viu ali? Foi muito interessante essa história, que na verdade começou através de um amigo nosso, o Rodrigo, que falou para minha esposa, né? Que falou que ele já tinha ido em alguns rituais com vocês, né? E eu já tive algumas experiências, né? Até eu lembro na faculdade de comer os cogumelos, não sei o que e tal, mas é sempre uma coisa mais de diversão, né? Recreacional, né? Nunca tinha pensado nisso de uma outra forma, né? E eu estava numa fase, né, onde eu estava muito, não só materialista, mas muito focado no método científico, né? Tava meio que muito assim. E foi minha esposa, devo a ela, né? Que ela falou, olha, você como um cientista, você deveria estar mais aberto a outras coisas, porque o método científico pode ou não responder a algumas coisas. E ela está corretíssima, tem muita coisa que a gente não entende com o método científico e a ciência não explica, né? E eu falei, tá bom, né? E isso estava, né? Ela já estava nessa fase um pouco mais espiritualizada e eu não. E ela falou assim, olha, acho que pra gente vai ser importante como casal você olhar de outras formas, né? Bom, então ela me convenceu aí e foi aí que o Rodrigo mencionou, olha, acho que esse pode ser um canal legal, se são pessoas sérias que fazem isso de uma forma muito legal, contato com a natureza, que é uma coisa que eu gosto muito e tal, né? Então foi aí que eu fui conhecer a Lulu Gabriel, né? Foi o meu primeiro voo da águia ali, fui sem saber o que esperar, né? Não sabia de nada do que ia acontecer, né? Nunca tinha tomado o ayahuasca antes. E foi fenomenal, né? Foi muito bom, assim, de toda a parte, da parte espiritual, da parte do meu autoconhecimento, de todas as sensações que eu tive. E voltei muito mais, acho que integrado comigo mesmo, integrado com o mundo, né? Vendo assim mais coisas, admitindo, né, que existem forças que eu não consigo explicar. Achou Deus lá, não? Eu chamo de forças que eu não consigo explicar, né? Mas que estavam presentes ali, então eu tive realmente essa experiência espiritual que modificou a minha vida, né? E eu acho que a partir daí eu comecei a olhar as coisas de uma forma diferente, comecei a interpretar de uma forma diferente,
comecei até a aplicar, né, na minha ciência aqui, né? O pessoal do laboratório sentiu que eu estava diferente, né? Então acho que isso trouxe tudo um aspecto positivo, né, que eu ia estar perdendo se não fizesse, né? E eu até mencionei na revista, né, e até peço desculpa para você, porque o repórter ele me pegou de surpresa, que ele me perguntou se eu teria medo, né, de ir para a estação espacial, né, porque tem um risco, né, existe um risco, né. E eu acho que antes eu até teria e depois não teria mais. Ele perguntou por quê, como é que foi essa ausência de medo. E hoje em dia eu posso dizer que eu não tenho mais medo de nada. O medo para mim era um fator limitante da minha vida, da minha carreira, de tudo, né? Que hoje em dia eu não passo mais isso porque eu acho que, né, não existe a morte como eu imaginava antigamente. Eu acho que é uma coisa diferente hoje. Então que esse medo tinha sumido, né? E aí quando eu contei para ele, né? E aí ele ficou ultra curioso de saber que ritual é esse, que cerimônia é essa, né? O que aconteceu. Então aí que eu falei, olha, acho que aí você vai ter que conversar com o idealizador disso tudo, que foi o Léo Artesi, né? Contei um pouco de como foi, né? Mas falei, olha, isso tudo saiu do Léo Artesi, ele que é um estudioso disso daí, que conseguiu colocar uma série de ensinamentos dentro desse ritual, né? Que é um overnight, a gente fica lá, passa a noite, passa por diversas fases e nessas fases você vai tendo esse enriquecimento espiritual, né? E então aí que eu passei a ter o contato para ele, né? Mas foi, assim, de novo, eu queria recomendar para todo mundo, né? Mas acho que as pessoas têm que estar preparadas para receber, né? Não é uma coisa assim de ir na louca, né? E desde que saiu a reportagem, acho que diversas pessoas me procuraram, assim, até se entusiasmaram. Teve um colega que estava passando por um problema muito sério e também foi atrás de ter uma experiência com psicodélicos e mudou a vida dele. Então já começa a ver o efeito de cascata, né? Que você pode ter, assim, né, com esse tipo de atividade, né? Eu acho excepcional, acho que é impossível você passar pela vida sem ter pelo menos uma experiência dessa. Feliz. E que bom que a gente tem, né, estudiosos nisso, que procuram entender mais e fazer isso de uma forma séria, né? Que a gente ouve, né, que tem... Parece que só tem loucão, né? Só tem loucão, Só tudo loucão. Um pouquinho. Mas é muito legal, foi demais, foi muito bom. A última vez que eu fiz foi lá com os Runic Wings, lá, né? Então também uma experiência completamente diferente. Já fez o Daime também, então acho que cada forma de apresentar, né, a entidade, para mim, eu recebo como, né, uma figura feminina, vem para mim como uma figura feminina que conversa e debate, e é excepcional, sempre foi muito bom. Nem todas as vezes foram calmas, sempre algumas. Mas... Como um voo, né? Você pega um avião, de repente tem umas turbulências, né? Melhor. Mas acho que tudo é positivo, até me faz refletir sobre essas fases também, né? Então, muito feliz com essa descoberta, muito feliz de ter isso em San Diego, né? Que eu poderia não ter, né? Tem pessoas que vêm de longe para passar por uma experiência dessa, e a gente tem aqui no nosso quintal aqui em San Diego, né? Então, acho que excelente, né? Até a igreja, o Marcelo estava me contando de como cresceu isso aqui nos últimos anos, né? Então, muito bonito de ver isso daí, forma uma comunidade que se gosta, que se ajuda bastante, né? Então, tenho orgulho aí de estar participando. Nós e você, né? Obrigado. O que está mais rolando agora é pesquisa com estresse pós-traumático, né? Pessoas que tomam remédio há 30, 40 anos e que vai dando muitos efeitos colaterais, então tem que tomar outros medicamentos, né? E às vezes uma única sessão de 8 horas com psicodélico, eles põem uma playlist, outra abordagem, né? Por exemplo, nós trabalhamos do ponto de vista do sagrado, né? Das populações tradicionais, mas existe uma outra abordagem que eu no começo tinha até um pouco de preconceito, porque eu sou educada dentro de uma abordagem, ficava, que é isso? Não sei se você já acompanhou pessoas que tomam medicação para depressão, tem 2 problemas, a entrada e a saída. Achar o medicamento, a dosagem, né? A pessoa desenvolveu uma musculatura, um conhecimento interior por terapia, outras práticas que auxiliem ela a se conhecer melhor e tudo, para quando tirar, vamos dizer, essa muleta,
ela ter força própria, ter adquirido nesse período força própria para seguir. E aí, às vezes, daquela queda também, a pessoa vai... E o processo de cura que se dá pela expansão da consciência é de outra natureza. É que a pessoa começa, até a gente estava conversando ontem, a pessoa olha a mesma situação da vida dela por outros ângulos. Ela é capaz de compreender que, por exemplo, em relação com a mãe, que a mãe também viveu um certo contexto histórico, que ela também recebeu aquela programação da mãe da mãe. Enfim, ela consegue perdoar, abrir o coração, né, para compreender mais amplamente aquela situação, superando esses traumas, enfim, né, abrindo mais o coração, né? Enfim, mas a psicologia também está estudando muito... Isso que você falou desses medicamentos, né, que existem, e eu tenho um psiquiatra no meu time, né, que ele vê isso na prática, né, o quanto que os medicamentos deixam de funcionar e depois cria uma dependência muito ruim, aquele processo todo. Né? E ele testou, primeiro ele começou com a ketamina, já viu uma dose super baixa, o efeito que já dura bastante e tal, e agora ele está tentando com não sei como falar em português, Psilocibina. Psilocibina. Os cogumelos. Os cogumelos também está conseguindo, assim, um resultado muito mais promissor, muito mais positivo, né? Então tá se abrindo, né? A medicina está se abrindo para isso, está reconhecendo que essas forças já existem na floresta, né? A gente que nunca explorou aquilo, nunca deu o devido valor ali, né? E até perdeu esse conhecimento, né? Com as comunidades indígenas. Né? Mas eu tenho uma pergunta para todos vocês, porque eu acho que todos vocês já estão fazendo isso há muito tempo, né? Aonde que chega, né? Eu estou começando essa trajetória. Para onde que isso vai, né? Daqui a 3, 4 anos que eu tiver feito lá bastante vezes isso daí, aonde que eu vou estar? O meu autoconhecimento vai estar muito melhor? Eu sei que cada um tem uma trajetória diferente, né? Mas para vocês, né? Qual que é a diferença de quem está começando e quem já faz isso há muito tempo? Tem, lógico, uma evolução. Aqueles que continuam estudo, que não ficam só com a TV ligada, né? Tá. Eles só ficam na telinha. Esses geralmente assim, você vai ver ele daqui a 10 anos, às vezes ele tá vendo a telinha ainda. Entendi. Mas aqueles que vão fazendo um trabalho realmente de autoconhecimento, né? E de colocar em prática, né? Colocando em prática, sem dúvida a vida vai mudando. Tá. E a forma de ver, sentir, perceber o mundo também, né? A conexão com a natureza é outra, né? A conexão com o amor, a conexão com essa grande força, né? Que nós chamamos de Deus, aí, que você conhece, quer dizer, conheceu mais perto agora, né? Sim. Isso uma hora vai se transformar também em você. E no fim você vai ver que, na verdade, o grande barato do mundo é o amor mesmo. Esse que é a grande medicina aí que a gente precisa praticar em todos os níveis, né? Em todas as atividades. Mas onde chegar... Esse o que talvez os nativos norte-americanos eles têm uma mesma palavra para dizer grande espírito, que é o Wakantanka, é a mesma palavra que se usa para grande mistério, né? Tem alguns mistérios que a gente nunca vai descobrir, nunca vai descobrir, mas que eles existem. Interessante isso. Eu diria também que, para mim, na minha trajetória, assim, mostrou que é um alimento. Não é um ponto de chegada que fica assim, né? Você não se forma, né? Tem até um hino que fala, sempre se aprende um bocadinho. Aprende sempre um bocadinho. O mestre Irineu dizia assim, aprende sempre um bocadinho. Você vai um pouquinho, vai aprendendo. Mas quando eu falo de um grande mistério, teve um cientista também que ele chegou a catalogar 20 estados diferentes de consciência. Né? Que vão desde um estado mais simples, né, de um alfa, que você consegue numa aula de yoga, um tai chi chuan, até o coma. Né? E aí você tem a possibilidade, né, desse trabalho e ir acessando esses diversos níveis de consciência, até chegar num estado de consciência que a pessoa quando chega, ela nunca mais vai ser a mesma. Que é um estado onde, na verdade, ela tem uma desfragmentação do ego, né? Se desfragmenta em minúsculas partículas, né? Para se unir àquele todo indivisível
que a gente pode chamar de Deus. Mas fala um pouquinho das fases. Né? Mas são várias fases. Tem uma fase que você encontra ali, por exemplo, que você entra em contato com uma geografia sagrada. Geometria sagrada, perdão. Então você vê mandalas, vê, né, formas geométricas, luzes, né? Fala assim, mas o que adianta eu ficar vendo isso? Não, isso alinha teu corpo espiritual, só isso, né? Faz um alinhamento do corpo espiritual. Tem uma outra fase assim que você sente uma expansão dos sentidos. Então você vê assim, escuta de uma forma, você escuta uma música, parece que você já escutou, entendeu? Parece que essa música não está aqui, está em outro lugar. Quer dizer, você sente um cheiro que de repente, um cheiro de alecrim que não está num lugar, que vai fazendo, vai pegando a sua memória, né, olfativa, essa coisa, vai expandindo os seus sentidos. Tem essa fase que a Cris estava comentando, uma outra, que é quando você enxerga as cagadas que você fez na vida. Então quando você chega e vê aquilo tudo é que dá esse... agora eu vou mudar! Agora eu vou mudar totalmente. É aí que precisa realmente de uma orientação. Não significa que essas transformações não são verdadeiras. Mas você está aqui, para chegar aqui não dá para fazer isso, né? Fazer isso é criar uma bagunça enorme na vida que de repente você entra num buraco ali que pode te dar umas dificuldades maiores, né? Tem uma outra, por exemplo, que você entra em contato com seres encantados. Um reino encantado. Aí você olha para a árvore, aí você vê que a árvore parece que tem olho, assim, quer te abraçar. Você vê seres da natureza. Tem uma outra que te conecta com divindades. A pessoa de repente olha ali e vê Shiva, vê Jesus, Oxóssi, sei lá, de acordo com o sistema de pensamento. Quando a pessoa tem uma visão desse nível, você como neurocientista já imagina o que o cérebro vai borrifando, né, de substâncias, que de repente a pessoa consegue uma cura naquele momento ali. Ou, principalmente isso, ela, quando passa por uma experiência dela, se ela não acredita em Deus, ela passa a acreditar. Pelo menos que existe uma força maior, né? E aí eu diria que essa outra fase que eu falei assim, que a pessoa nunca vai ser a mesma, é quando ela tem o que mais se compararia a uma vacuidade budista, sabe? Você não tem medo da morte, você não tem excesso de alegria, você não tem tristeza, você começa a ter visões que antigamente só eram permitidas aos profetas, acesso a visões que só eram permitidas a ele. Isso são as visões que teve, por exemplo, Siddhartha, que a gente pode dizer também que teve no momento que Jesus foi nos 40 dias de Jesus ali, né? Onde houve aquela transformação total no ser, que a gente pode chamar de iluminação, mas tem outros nomes para isso, né? Que é Samadhi, Nirvana, Baraka, Satori, que é um estado de consciência, assim, de serenidade, de compreensão, que aquilo que você considera um grande problema na sua vida, ele se torna minúsculo, face à grandeza que é viver, né? Então é isso aí que seu ego vai se desfragmentando e você tem uma experiência que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. São vários estágios, né? Só falei de alguns aqui. Sim. E eu acho que é engraçado que todos esses estágios que você falou, da primeira vez que eu fiz, eu acho que eu passei por tudo. Não acontece isso com todo mundo. Não. Tanto que você está indo para o espaço agora, né? Acho que mais uma Você vez foi você mais estava longe. no lugar certo, na hora certa. Então, as outras vezes foram mais focadas em cada uma dessas fases. Naquela primeira vez foi muito transformadora. E é engraçado, eu lembro de conversar com a aluna depois, né? E a aluna falou, não, mas isso aconteceu na primeira dose. Eu falei, não, só tomei uma dose. É verdade. Só uma vez e já tive todo o processo. E uma coisa pra mim, né, não sei se acontece com todo mundo, fisicamente, às vezes, às vezes eu fico muito cansado fisicamente, assim, né, exausto, né? Nas vezes que eu chego, assim, depois no dia seguinte, né, demora para eu recuperar fisicamente. Tem melhorado isso, né, nas outras vezes, mas da primeira vez eu fico cansado pra burro. Não é por isso que você entendeu porque a gente chama de trabalho, né? Exaustivo, exatamente. Muito interessante.
interessante isso. Então, eu tenho esse interesse, né? Quero tentar desvendar um pouco e quem sabe, né, entender melhor isso daí e talvez isso tenha algum benefício para a humanidade de diferentes formas que isso pode trazer, né? No que a gente puder ajudar, você pode contar com a gente também. Eu acho que só esse diálogo já é uma grande ajuda, já é muito bom conseguir algumas alíquotas de poder estar testando também. E, assim, estou entendendo que isso aqui é o começo de uma conversa, que a gente vai ter outras, né? E vamos entender mais para onde que isso vai, né? Vou estar sempre buscando esse conhecimento com vocês. E quando você vai para o espaço? Então, a ideia é o seguinte, a gente tinha feito, a gente começou a fazer os experimentos, a gente faz esses experimentos, em geral eles são feitos automaticamente numa caixa de sapato, que nem essa daqui, né? Então aqui dentro fica um robozinho que fica fazendo isso daí com esses tecidos neurais. E chegou nesse nível de complexidade que a gente precisa agora de alguém fazer isso. Não dá para ensinar um robô a fazer isso, né? E aí que houve essa proposta de, não, vamos treinar os cientistas para fazer isso. Eu tenho diversos cientistas aqui no laboratório que trabalham com isso, né? Falaram, vamos começar a treinar, né? E são 3 brasileiros, eu e mais 2 meninas, né? Que a gente está treinando para fazer isso daí, né? Então foi aí que eu fui falar com o governo brasileiro. Na verdade, eu mencionei isso num encontro e que estavam os secretários do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E eles falaram, não, acho que isso aí tem interesse nacional, né? O fato de ser brasileiro, acho que é legal você falar isso para o Brasil. Orgulho. Nos convidaram, né, para a gente conversar com o MCTI, né? Falamos com a ministra, a Luciana, que adorou o projeto. Depois a gente foi conversar com o Lula, que também adorou o projeto, né? E ficou combinado de que a gente faria isso com uma participação brasileira, o que eu acho excelente, né? Então eu pausei, né, todo o meu processo que estava indo pelo lado americano, né, para dar tempo do Brasil participar disso daí, né? E então a gente está agora desenrolando esse processo com o Brasil, que é burocrático, né, porque envolve um investimento que é caro, né, fazer esses projetos não são baratos, né, mas eu acho que é uma oportunidade única, né. Então a gente está no aguardo, né, do MCTI, né, do quanto que eles vão querer participar disso, né, e se tudo der certo, a viagem mais cedo que tem seria em agosto do ano que vem, tá? Então, assumindo que nas próximas semanas a gente vai definir esse acordo e aí começa o treinamento, né? Então a gente começa a treinar para ser astronauta. Até vou ter que me desligar da universidade por uns 6 meses para fazer esse treinamento mesmo, né? Começaria outubro, novembro e para ir no ano que vem. Se a gente não conseguir incluir o Brasil dessa vez, então seria em 2025, né? Mas eu faço questão de ir pelo Brasil. Nós vamos estar nessa viagem com você, se acontecer. Muito bom. Querem lá ver Quero ver tudo. os tecidos? Vamos lá. Então, ó, essas incubadoras aí, né? Elas mantêm a temperatura. Elas mantêm a temperatura, a umidade, tudo controlado para simular o corpo humano, né? Então a gente cresce os tecidos aí. E dentro desses gabinetes aí, é onde fica a parte estéreo aí dentro, né? Então, tudo que entra aí dentro está estéreo para não ter contaminação com bactéria, com fungo, né? E é mais ou menos assim que a gente consegue alimentar esses tecidos, né? Então eu pedi para ela mostrar primeiro as células que a gente chama de IPS, que significa Induced Pluripotent Stem Cells, que é aquela célula que partiu da pele de uma pessoa com uma doença neurológica e agora a gente reprogramou essa célula para voltar ao passado e ela se comporta como uma célula embrionária, né? Então seriam as células equivalentes ao blastocisto daquele zigoto daquela pessoa, tá? Então só para você ver a morfologia dela. Eu acho que ela vai mostrar nessa coisa. O que vocês estão vendo aí, na verdade, cada um desses aglomerados aí, né, são diversas células juntas, bem compactas. Quase que não dá para ver a diferença entre elas, mas cada pontinho é um núcleo celular com todo o seu DNA ali enrolado. E elas estão aderidas no fundo da placa, né? Então essa placa tem um meio de cultura, que é onde tem os nutrientes, os aminoácidos, que elas precisam para crescer. Então elas vão crescendo. Então cada uma dessas células teria a capacidade de pluripotência, ou seja, de transformar
de se especializar em qualquer tecido do corpo humano, né? Então a gente mantém elas assim indiferenciadas, né? A célula com crise de identidade, ela não sabe ainda o que vai ser, né? Mas através de uma série de manipulação química a gente consegue induzir a especialização neural, que é a próxima célula que você vai mostrar. Exatamente. Que é uma célula de progenitora Tem neural. milhares de células. Milhares de células ali. Né? Eu não sei se vocês chegaram a olhar, mas nos cantinhos dessas colônias grandes a gente consegue enxergar uns prolongamentos, assim. Que aí tu consegue diferenciar as células mesmo. Aí cada uma seria uma célula. Que nas bordas a gente consegue enxergar melhor as células. Porque ali no meio elas estão tão aglomeradas que elas ficam mais redondas, assim. Nas laterais fica mais fácil. E no embrião elas ficam tão juntas, né, que você não diferencia elas. Né? Então a gente está conseguindo mantê-las aí como se estivessem no embrião, mas não é perfeito o processo. Né? Isso se aplicaria também, por exemplo, para quem perdeu os movimentos, por exemplo, recuperar a memória de antes do acidente? Sim, sim, sim. É o que a gente chama de medicina regenerativa, né? Então, se tem uma pessoa que perdeu algum pedaço do cérebro ou alguns neurônios do cérebro, a gente consegue, daquela pessoa, recriar esses neurônios no laboratório e depois reimplantar. É isso que está sendo feito agora. A primeira aplicação disso está sendo testado tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Japão para o Parkinson. E no Parkinson você perde os neurônios dopaminérgicos no meio do teu cérebro, uma região que chama estriato. Né? Eles vão morrendo com o tempo, para de produzir a dopamina e você começa a ter os tremores até que você para de andar, de se mexer. Então eles estão pegando as células dessas pessoas, criando os neurônios dopaminérgicos e depois transplantando de volta o cérebro daquela pessoa. O Alzheimer seria a mesma coisa? O Alzheimer seria a mesma coisa. O problema com o Alzheimer é que afeta o cérebro inteiro. A gente não tem um subtipo específico que a gente sabe o que fazer. Então, possivelmente, a reposição de neurônio no Alzheimer ou vai ser no hipocampo, que é a região da memória, né? Ou talvez no córtex, que é a região da cognição. Mas ninguém ainda se atreveu a fazer isso daí. Mas e uma pessoa que fica tetraplégica? Sim, então, em geral, no tetraplégico, às vezes é o spinal cord, né? A medula. Então a gente consegue fazer isso na medula também. Você consegue pegar essas mesmas células e diferenciar em neurônios motores ou neurônios sensoriais, se você não tem mais a sensação, e transplantar. Né? Tudo isso é muito recente. Os primeiros testes clínicos estão acontecendo agora. Né? Então, nos próximos 10 anos, a gente vai ver uma revolução nisso daí. Né? Então, vai ter, né, a gente acha que vai ter pacientes que vão voltar a andar, ou pelo menos recuperar parcialmente, né, os movimentos, a sensibilidade, tudo isso deve acontecer. Então, essas já são as progenitoras neurais. Então, é o segundo passo, né? Então, a gente tinha a célula de embrião, agora a gente eliminou todas as células que iam se diferenciar em qualquer outro tecido do cérebro, exceto em qualquer outro tecido do corpo humano, exceto para o cérebro. Então essas células já são especializadas em formar neurônios, né? E elas podem formar qualquer neurônio do cérebro. A gente guia elas e pode fazer um neurônio dopaminérgico para tratar o Parkinson, pode fazer um neurônio motor para tratar um problema de lesão da espinha, ou pode agregá-las e fazerem esse tecido neural que é o que a gente chama de mini cérebro, né? Que é o que você vai mostrar agora. Isso. Essa tecnologia que a gente está usando foi desenvolvida aqui, né? Com 2 brasileiros. Se dá para ver o olho nu, dá para ver Acho que o eles olho nu. conseguem olhar o olho nu primeiro. Então, cada uma bolinha dessas é um mini cérebro de uma pessoa que contém mais ou menos 5 milhões de neurônios aí dentro. Nossa. É o equivalente a um cérebro de uma abelha. Nossa, Parece uma coisa Star Trek, assim. Esse é o tempo do Jefferson. Então, dentro dessas incubadoras, né, se você vê que isso daí é só de uma pessoa, a gente tem diversas pessoas, deve ter, sério, pelo menos uns 50 mil minicérebros aí sendo criados. Tá? Você sabe que idade são esses aí?
Deixa eu dar uma olhada. É de agosto desse ano, então eles são bem novos, novinhos. A gente consegue mantê-los por diversos anos vivos, né? É inacreditável que isso existe. O povo é desinformado, a gente recebendo essa informação sua aqui. Quem que fala isso agora? A parte de divulgação científica é muito pouco explorada, né? Porque a ciência está andando muito rápido e fica para trás da população, porque ela não sabe, né, o que está sendo feito. Então, cada um desses mora em algum ministério. E vocês recebendo o ok do NCTI, vocês vão se conectar com qual universidade? Com alguma universidade do Brasil para fazer essa colaboração? A ideia é fazer que eles querem criar um novo programa espacial brasileiro, onde as universidades e pesquisadores iriam, né, aplicar para fazer parte disso daí, né? A universidade que já está mais próxima é a UFAM, que já está trabalhando com a gente, né? Porque eles estão produzindo para a gente os fármacos para serem testados, né? Mas a gente já recebeu a proposta da Embrapa. A Embrapa quer cultivar chickpeas. Chickpeas é o grão de bico. O grão de bico na Lua, né? Para alimentar as colônias da Lua. Então a gente vai fornecer para eles um pouco do solo lunar, né? Onde eles vão colocar as sementes do grão de bico. E aí, nessa missão, eu também levaria lá para ver se germina na microgravidade. Mas é a captação de serotonina, né? E é muito rico de proteínas, então para uma colônia lunar seria muito bom. Então o Brasil, a gente está numa posição, a gente pode ter uma contribuição para essa corrida espacial muito grande, né? Porque a gente tem muitas pessoas trabalhando em diferentes áreas que poderiam contribuir para isso. A parte de engenharia também é muito forte lá, né? E a gente simplesmente, o pesquisador brasileiro não tem essa oportunidade, né? Então agora talvez aconteça isso. Torcer para que isso aconteça. Então eles vão crescer e conforme eles vão crescendo, as redes neurais deles vão amadurecendo, e a atividade elétrica vai amadurecendo e eles vão começando a ter sinais de ondas neurais, né? Que seria o equivalente a um EEG. Vida, né? E aí que vem essa questão ética, né? É isso que eu ia falar. O que é cada um desses seres, né? Tem capacidade de aprender. Se eles têm capacidade de memória, de aprendizado, né? Vem de uma pessoa, tem a genética daquela pessoa, o que eles representam, né? Então eu fiz o primeiro encontro com os filósofos da mente e os eticistas, né? Foi muito interessante que os filósofos falaram: o que você está mostrando pra gente não tem nos livros. É uma coisa nova que foi criada, né? Então a gente não sabe definir, não sabe nem avaliar, né? Então eles estão andando conforme a ciência vai andando, né? E vamos ver o que acontece quando eles estiverem ali expostos aos princípios ativos da floresta. O que vai acontecer? Nossa. Você me informa, hein? Avisa. Precisa dessa informação. Joia, muito bom. Bom, é isso daí. Muito bom. Muito legal. Legal, né? Legal te conhecer, legal vir aqui, conversa, tudo. Aí tu falou que já tem um medicamento, né, que estava saindo, que ia pro mercado agora, que são pelas pesquisas. Entrou no mercado esse ano. A gente fez aquela primeira droga que a gente tinha descoberto, que chama IGF-1, que é Insulin Growth Factor 1, né? É a primeira droga que a gente descobriu que aumenta sinapses nos autistas, né? Só que tinha um problema. Como a gente testa direto no minicérebro, né? Quando a gente testou no ensaio clínico, não funcionou, né? E não funcionou por quê? Porque foi uma injeção no sangue e o cérebro é protegido por uma membrana, né? Então essa molécula é muito grande e não conseguia atravessar a membrana. E aí uma empresa tinha desenvolvido essa mesma molécula, só que só com 3 aminoácidos, que é bem pequenininho, e que passava. E ela viu que a gente falhou
E ela testou a droga dela e funcionou. Então é uma das primeiras drogas aprovadas, foi aprovada esse ano. Então veio dessa pesquisa com esses minicérebros. Né? E Então assim ela faz o que, a medicação? ela aumenta as sinapses no cérebro. Né? E vai ser usada por autistas? Vai ser usado por primeiro eles vão começar com um subtipo específico de autismo, né? Porque o autismo é muito variável. Eles escolheram um subtipo específico, né? Então um subtipo mais grave mesmo, assim, né? E a empresa tem interesse em ir ampliando isso daí, né? Porque pode funcionar para Alzheimer, pode funcionar, eles estão também testando para Traumatic Brain Injury, uma série de situações onde você perde sinapses, né? Então isso pode ser uma droga que funcione para diversas condições, né? Valeu demais. Tira uma foto nossa aqui, ó. Claro.